Bom dia, queridos irmãos, amigos de caminhada. Mais um dia, mais uma manhã feliz por estarmos juntos, por levar a vocês um pouco das vibrações que o Evangelho nos oferece a cada dia, para que possamos recompor nossos pensamentos e nossos sentimentos. Convidamos a todos a refletir conosco nesse item do Evangelho, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Diz também aquele que os convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer o do pão do reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os tropiados. Essas palavras absurdas, se tornadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens, incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos, por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem eterno em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: Convidai para os vossos festins os pobres, pois sabei que eles nada vos podem retribuir. Por festins devei entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhe honra ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes lhe presta, sem que o pareça, aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Amado Jesus, eis-nos aqui mais uma manhã, agradecendo-te, Senhor, pela oportunidade de estarmos com tantos irmãos, rogando a Deus que a nossa palavra possa contribuir com o bem-estar daqueles que ora passam por dificuldades ou se encontram na abundância da alegria, convidando-os a refletir nesta lição tão sublime. Mestre, dai-nos força e coragem, ampliai o nosso olhar para a necessidade do próximo e que eu possa compreender, a partir dos meus atos, as minhas intenções, para que eu não venha ludibriar a mim mesmo, mas que eu tenha a certeza de que o meu desejo maior é contribuir com o bem-estar
daquele irmão, doando o que temos dentro de nós de melhor, para que ele possa sentir-se fortalecido e amparado. Jesus, que seu olhar possa alcançar todos os corações necessitados, todos os lares, tanto os famintos de amor quanto os abastados de amor. Que jamais falte a sua presença e que tenhamos força e coragem para prosseguirmos juntos. Obrigado, Senhor, que a sua paz nos envolva agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, essa questão que Jesus disse: quando derdes um festim, não convidei para ele os vossos amigos, mas os pobres, os tropiados, nos convida a mantermos um pensamento bastante reflexivo. Porque as palavras de Jesus, elas são trazidas de acordo com o costume da época, de acordo com aquilo que eles viviam. Ele não podia trazer nada que fosse diferente daquilo que era capaz de ser entendido. Então, nós precisamos entender que quando ele fala aqui para nós aqueles que vão participar conosco de um jantar, de uma ceia ou qualquer atividade, que a gente não tenha nunca a intenção de chamar aqueles com que nós sabemos que um dia ele vai retribuir, porque isso é interesse pessoal. Aqui ele está nos mostrando que trazendo para nós o pensamento da óbolo da viúva que lemos ontem, é justamente eu tenho que dar aquilo que eu posso oferecer para o outro, mas eu não tenho que esperar que o outro ofereça para mim, especialmente no mesmo nível que eu posso oferecer para o outro. E nessa manhã gostaria de fazer-lhes um convite para que a gente também possa pensar até mesmo nas distribuições que nós fazemos, na sopa, nas distribuições. Qual é a intenção? Será que a nossa intenção é simplesmente levar a comida? Dar um prato de comida? Porque nós estamos fazendo isso, na verdade, sabendo que eles não vão poder amanhã retribuir de forma material, mas muitos podem retribuir com as suas vibrações. Então é preciso que a gente observe que nós não podemos tentar fazer o bem tendo em vista essa retribuição, porque nós não sabemos quantas vibrações nos são dirigidas. Então é preciso que a gente tenha um olhar para que eles sintam agraciados com nosso desejo, a nossa vontade de servir. Nós, então, temos que entender que todos os nossos irmãos, eles estão junto de nós, estimulando-nos ao grande movimento interno para que a gente não desista das relações fraternas, para que a gente não venha, de forma alguma, modificar aquilo que nós podemos fazer para auxiliar os nossos irmãos. E muitas vezes nós esquecemos, né, da condição espiritual de cada um, aquilo que eles passam, aquilo que eles vivem, e às vezes eles aspiravam um desejo enorme de estar conosco e nós refutamos. Mas eu gostaria de dizer para vocês que tudo isso tem uma extensão maior. Nós temos que considerar que aqueles que vamos convidar, que não seja só dentro do contexto familiar, da família consanguínea, porque mesmo na família consanguínea nós temos aqueles, ou podemos ter, que não têm condições de nos oferecer ou retribuir o que nós desejamos receber. Mas o Evangelho de Jesus, ele não se restringe apenas à família consanguínea. Nós precisamos ver
que a humanidade é a nossa família. E essa humanidade é a família única, que nós precisamos observar quais são os nossos irmãos menos felizes e quais são aqueles que estão como credores principais de nossa atenção. Isso é muito importante, porque muitas vezes eles se apresentam como um enfermo querido que espera no lar a prioridade da nossa assistência, nossa visita, levando até eles o passe. Esse é um banquete espiritual para aqueles que estão necessitados. E muitas vezes nós fazemos isso para o outro, que é também da nossa família espiritual, da família da humanidade, mas muitas vezes nós deixamos de fazer para aqueles que fazem parte da nossa família consanguínea. Isso mostra que nós queremos aparecer mostrando o nosso trabalho para o outro, e jamais para aqueles que estão junto de nós, que fazem parte dos laços do nosso afeto. Então é preciso que a gente compreenda que todos aqueles que jornadeiam no mundo sob as algemas ainda difíceis das privações, nós podemos contribuir com eles de alguma forma. E não esperarmos nunca que alguém nos retribua, porque o mérito da questão de oferecer algo a alguém é justamente isso, é não esperar, não dar para esperar recompensas. E muitas vezes, né, a gente vê assim, quando vamos servir a sopa ou dar distribuições, alguma coisa, nós reclamamos, falamos da maneira como a pessoa se procede, com a conduta dela. E antes deles, é preciso que a gente pense no amparo que Deus dá a todos. E aqueles que padecem aflições, eles sofrem muito, porque nem sempre eles compreendem a justiça de Deus. E se nós hoje temos alguma questão que nos deu o privilégio de poder servir, é, se algum merecimento nós recebemos por nossa competência mesmo de estudar, de receber alguma coisa, um trabalho bom, se nós temos uma vida mais razoável, é preciso que a gente lembre, sempre olhe para junto daqueles que caminham conosco. Será que eu não podia ajudar, melhorar ou trazer um reconforto a estes nossos irmãos, para que eles possam compreender que a vida é um processo de educação e que quanto mais nós desenvolvermos a fraternidade, mais nós seremos felizes. Mas antes de tudo, eu preciso aprender o que seja cooperar em favor daqueles que já estão cansados, nas provações, aqueles que muitas vezes não conseguem manter-se em equilíbrio, às vezes nem tem o medicamento que necessita, e nós muitas vezes ostentamos para uns e esquecemos de ajudar os outros. É preciso que a gente possa perceber que, por menor que seja a nossa possibilidade econômica, nós podemos muitas vezes auxiliar aqueles que caminham conosco. Então, nós precisamos aliviar a fadiga, a penúria, que muitas vezes a gente tem percebido, porque a felicidade que ela reside não só no material, mas no sorriso, num pedaço de pão, numa conversa amiga, numa solicitude fraterna. Então é preciso que a gente veja que antes de qualquer dor, de qualquer sofrimento, a grandeza, a luz divina, claro, que clareia o mundo, clareia também o nosso mundo mental, a nosso pensamento. E esses irmãos, muitas vezes, que debatem, às vezes, né, nas noites de ignorância, nos seus sofrimentos,
ele vai nos convidar a grandes reflexões. Jesus não pede para nós que a gente tenha uma deserção dos ciclos afetivos, mas ele nos chama sempre para que a gente possa ver e ouvir o chamamento de dor ou a voz daqueles que caminham conosco. E quando nós compreendemos isso, nós nos colocamos sempre à disposição para que nós possamos auxiliar, até mesmo, meus irmãos, com esclarecimento. Muitas vezes o esclarecimento fraterno e amigo vale muito mais do que um prato de comida. E nos faz lembrar quando Jesus disse aos discípulos: já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, nós precisamos refletir nisso na lição de agora. Jesus já nos chama de amigos, já nos ensinou tudo aquilo que devíamos fazer. E é preciso que agora a gente esteja pronto para servir o Mestre. E que a gente esteja pronto para servir o nosso irmão, porque ele nos disse, né, que onde houvesse a dor, ali ele estaria. E nós, muitas vezes, somos o companheiro que podemos refletir a imagem do Cristo, abençoando, amparando, sustentando, alimentando, fortalecendo, doando o que nós temos para estes irmãos. Então, quando nós nos consideramos amigos uns dos outros, nós procuramos aliviar a dor, a carga do fardo que muitos passam, que se transformam em nossos irmãos de grande sofrimento. Então, nós temos que cultivar dentro de nós o desejo das afeições e procurar sermos afetuosos com todos aqueles que caminham conosco, mas nunca esqueçamos de que nos cabe alentar a dor dos nossos irmãos, especialmente aqueles que choram pelas incompreensões, aqueles que passam pelos transes dolorosos que as necessidades divinas lhe impõem. E é preciso lembrar que tudo na vida, eles, os irmãos, deve estar antes de nós. Porque se nós olharmos só para nós e não olharmos para o outro, nós jamais vamos ser felizes. E não esqueçamos nunca que, socorrendo o corpo enfermo ou dolorido, nós estaremos sempre refletindo nos seres que nos são particularmente amados. E nós vamos ver que tudo aquilo que ofereço para o outro de coração, nós vamos percebendo que nós vamos ampliando o estado de relação afetiva, ampliando a nossa gratidão diante daqueles que nos amparam ou que nos ampararam e que nos trouxeram tantos ensinamentos. É preciso saber ser irmão. É preciso saber amar, para que o Cristo possa nos convidar sempre a participar do seu banquete, porque ele nos reconhece como irmãos, como amigos, como servidores. Que Jesus nos abençoe, amigos, queridos irmãos. Nós, nesta manhã, pedimos o passe, que os fluidos necessários sejam trazidos para cada um de nós, dessa natureza plena e viva. Senhor, estenda suas mãos sobre nós, que os espíritos que trabalham em seu nome possam nesse momento nos pacificar, trazendo-nos a calma,
para que possamos refletir em nós mesmos, que essas energias possam circular em nossos pensamentos e que rogamos, Mestre, que essa dádiva se estenda até as águas, para que ela se transforme em medicamentos, que a paz, a esperança seja constante em nós. Ó Senhor, dai-nos força e coragem, dai-nos, Mestre, a luz da verdade, para que possamos caminhar seguramente no propósito de amar e de servir. Amigos, irmãos, recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que o nosso querido professor Eurípides Barçanufo agasalhe-os em seu coração. Fiquem com Deus, que a paz esteja com todos hoje e sempre, que assim seja.